ao nosso canal Corujá. Na aula de hoje estudaremos sobre o uso do travessão e conheceremos a fábula A Pomba e a Formiga. Que tal, Corujá? Vem comigo! A pomba e a formiga. Uma formiga, ao beber água no riacho, distraiu-se e foi levada pela correnteza. Socorro, socorro! Gritava ela, debatendo-se. Por favor, alguém me ajude! Uma pomba que voava por ali ouviu os gritos e, mais do que depressa, atirou um pequeno galho para a formiga, que pôde assim chegar à terra firme e se salvar. Muito obrigada, agradeceu ela à pomba. Nunca me esquecerei do seu gesto. Dias depois, a pomba estava distraída num galho, catando bichinhos, e nem percebeu que um caçador fazia mira para matá-la. Nesse exato momento, passava por ali a formiga. Ao ver o perigo que sua benfeitora corria, imediatamente picou com força o tornozelo do caçador. Com a picada, ele se assustou e errou o tiro. A pomba, advertida pelo barulho, escapou para bem longe. Em um diálogo, o narrador pode aparecer em várias posições, antes da conversa, no meio ou após a fala das personagens. Quando a observação do narrador sobre a fala da personagem se antepõe, vem antes a fala, usam-se dois pontos e travessão para introduzi-la. Quando a observação vem intercalada na fala, aparece entre travessões. Se a observação do narrador estiver depois de toda a fala da personagem, só se usa um travessão. É possível retomar outros trechos de diálogos de textos já lidos para observar as diferentes posições do narrador e a pontuação utilizada em cada caso. Fiquem atentos. No texto, a autora se refere à pomba como benfeitora, porque foi possível usar benfeitora no lugar de pomba. Benfeitor é quem pratica o bem, ajuda alguém. A pomba ajudou a formiga, logo ela é uma benfeitora. Quais são as duas palavras usadas para explicar como os personagens falam? Vamos voltar ao texto para descobrir? Na primeira fala da formiga, ela diz socorro, socorro, e a interferência do narrador diz que ela estava gritando, ela gritava. Na outra fala da formiga, ela diz muito obrigada, e a interferência do narrador diz agradeceu ela à pomba. Então, as palavras são gritava e agradeceu. Essas palavras estão encaixadas no meio da fala das personagens. Que sinal de pontuação a escritora usou para separar a observação do narrador da fala das personagens? Se você percebeu que é o travessão, acertou. Nesse caso, ele tem a função de isolar a parte do narrador, de separar a parte do narrador da fala da personagem. Esse sinal, o travessão, também tem outra função nesse texto. Qual será? Se você disse que ela é usada para introduzir a fala da personagem, acertou. Mesmo sem ler o texto, como é possível saber quando o travessão está sendo empregado com cada uma dessas funções? O travessão, que introduz a fala da personagem, sempre abre um parágrafo, inicia um parágrafo. Quando ele isola, separa a parte do narrador da fala da personagem, geralmente é duplo e nunca abre um parágrafo. Se a autora
quisesse colocar as observações do narrador antes da fala da personagem, que mudanças ela poderia fazer? Seria necessário eliminar esses travessões duplos e inverter a posição da palavra ela, para introduzir os dois pontos. Ficaria assim: ela gritava, debatendo-se. Ou ela agradeceu a pomba. Se liga aí que vem a revisão. Em um diálogo, o narrador pode aparecer em várias posições. Antes da fala da personagem, no meio ou após a fala da personagem. Quando a observação do narrador sobre a fala da personagem se antepõe, vem antes a fala do narrador, usam-se dois pontos para anunciar a fala do personagem e depois um travessão para introduzi-la num novo parágrafo. Quando a observação vem intercalada na fala, aparece com travessões duplos. Se a observação do narrador estiver depois de toda a fala da personagem, só se usa um travessão. E então, agora já sabe o uso do travessão? Espero que sim. Um beijo grande e até a próxima!